quero apresentar a vocês o pastor Tiago. Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário, a gente pede essa compreensão. É um encontro que está se encerrando hoje, dos jovens da Jubacem. Mas queria dizer para você, vale muito a pena parar e ter esse tempinho a mais aí e ouvir o que Deus quer falar ainda com você, Então, o pastor Tiago é o pastor da RED é a abreviatura da Igreja Batista Redenção, e vai estar ministrando, falando conosco a partir deste momento, ok? Pessoal, boa noite. Estou muito contente de estar aqui junto com vocês nesse congresso jovem, mas hoje o nosso assunto não é só para os jovens. Hoje eu quero falar com os pais e com os filhos. Eu quero conversar com vocês sobre o problema da nova geração. Talvez você tenha filho, talvez você tenha netos, talvez você tenha um sobrinho ou conhece jovens, trabalha com jovens na sua empresa, na sua escola ou faculdade, e você tem visto que essa geração é uma geração difícil. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema dessa geração. Um dos problemas, talvez o principal, o que causa isso que nós vemos, esses fenômenos que vemos nessa geração. Então eu quero compartilhar com você hoje esse segredo sobre o problema da nova geração. E falando sobre isso, eu quero te chamar a atenção para um fenômeno contemporâneo quando olhamos para os jovens hoje. O que os especialistas têm chamado de adultolescência. O que é adultolescência? Adultolescência são adultos que se comportam como crianças. São jovens que já deveriam ser jovens maduros na fase adulta, mas que continuam se comportando ainda como adolescentes. Psicólogos, estudiosos, líderes, pastores têm levantado a bola desse assunto, se perguntando o que está acontecendo com essa geração e por que eles são assim. Provavelmente você está olhando para isso e dizendo, é verdade, eu percebo isso na vida do meu filho, ele não cresceu, ele não amadureceu, ela acha que a vida é muito fácil. Muitos livros têm sido lançados para falar a respeito dessa geração. Livros como esse livro Geração Eu, falando sobre essa geração que é uma geração egoísta, que é uma geração que pensa demais em si mesmo. A pergunta tônica da vida deles é, o que me faz feliz? E tudo na vida tem que fazê-los felizes. O trabalho é para me fazer feliz, a igreja tem que me fazer feliz, o casamento, o cônjuge tem que me fazer feliz, e se o cônjuge não me satisfaz, não me supre, não serve, eu procuro outro. Tudo é descartável. Se a igreja não me serve, se a igreja não me realiza pessoalmente, eu jogo fora a igreja e procuro outra. Se esse trabalho não me serve, não me realiza pessoalmente, eu jogo fora, eu procuro outro. Tudo é descartável, porque o que interessa é ser feliz. Tudo é eu. Uma geração extremamente individualista e egoísta. Outro livro que foi lançado se chama Narcisismo Epidêmico, falando sobre esse narcisismo, falando sobre essa galera que o tempo todo está olhando no espelho e se achando o máximo. Eles se acham o máximo. Por isso que eles inventaram a invenção mais idiota do planeta, que se chama selfie. Há 25 anos atrás, no Japão, foi lançada uma reportagem dizendo as 5 invenções mais idiotas do mundo, e tinha uma invenção de um japonês segurando um pau de selfie. Pois é, a nossa geração é a geração do pau de selfie, porque nós somos essa geração idiota, extremamente narcisista. Tu olha para o Facebook deles, o Facebook é lindo, a vida deles é perfeita no Facebook, a vida deles é perfeita no Instagram, a vida deles é perfeita ali no mundo virtual, mas a realidade, nada daquilo existe, é tudo fake. É uma geração que tudo idealiza, mas nada realiza. Então é uma geração extremamente narcisista, é fotinho deles daqui, fazendo biquinho, fazendo pose. Eles são bons na pose, eles já têm a pose decorada. Você vai tirar foto, você pode ver que todas as meninas e os caras já viram na posição, porque eles já sabem qual é a sua melhor posição. Quais são as características dessa geração? Vamos correr. Primeiro, não assume
ou não persiste nos compromissos. A palavra compromisso não cai bem no meio dessa geração. Eles não assumem compromissos e quando assumem não persistem. Porque como eles são muito movidos pelo sentimento, pelo coração, pode até ser que aqui no meio da musiquinha bonita, tal, eles, ai Senhor, eles são movidos pelo coração, então eles se posicionam, mas não dura 1 dia, 2 dias, eles não persistem nos compromissos, porque imagina, servir a Deus todo domingo, dedicar tudo na minha vida para servir a Deus é demais, é muito esforço, não dá, eu não consigo. É uma geração também que não suporta pressão ou adversidades, porque eles foram super protegidos pelos seus pais. Então hoje os pais, quando os filhos nascem, eles querem dar o melhor para os filhos. Meu avô, contando a história dele, pouco antes de falecer, no começo desse ano, ele contou para mim da realidade difícil que ele nasceu, econômica do Brasil, e ele precisou começar a trabalhar com 10 anos de idade, parou de estudar e começou a trabalhar com 10 anos de idade. Com 12 anos, comprou a loja dele, o cunhado dele assumiu a loja legalmente, porque ele não tinha idade de maior, começou a trabalhar dia e noite de madrugada para construir o legado dele para a nossa família, trabalhou, sem se perguntar se era aquilo que ele queria, era necessidade, ralou e ralou muito. Meu pai nasceu numa realidade diferente, minha mãe também nasceu numa realidade difícil, os dois trabalharam, para que quando eu nascesse, meus irmãos nascêssemos, nós tivéssemos uma realidade diferente, e talvez essa é a história da sua família. Seu avô trabalhou muito, sua avó tem uma história linda, difícil, de trabalho árduo, seus pais têm uma história de trabalho árduo, abandonaram a escola cedo para trabalhar, para dar condições para você, e hoje nós nascemos numa situação do Brasil muito melhor. Estamos falando de crise, mas essa crise não chega nem perto do que você viveu lá no passado, você sabe do que eu estou falando. Só que hoje, quando essa moçada nasce, acorda, os pais então querem dar o melhor para os filhos, porque eles não tiveram essas coisas, então eles querem que os filhos tenham o que eles não tiveram lá no passado. Então os pais supervalorizam os filhos e privam os filhos de qualquer tipo de pressão ou adversidade. Ai daquele que chegar perto do meu filho, ai daquele que encostar no meu filho, ai daquele que falar do meu filho. Os pais envoltam os filhos com plástico bolha e assim então os filhos são super protegidos. Hoje de manhã eu contei que existe um potinho do inferno chamado metiolate. E o metiolate contém o cuspe do capeta. O cuspe do capeta era laranja, você passava aqui no joelho quando se machucava, aquilo ardia pra caramba. Hoje o metiolate é incolor e indolor. Então tudo hoje nessa geração tem que ser, imagina, ardeu o joelhinho da criança, não pode. Então hoje os quartos para as crianças já são todos feitos no tamanhozinho deles, tudo é feito para eles, tudo é sobre eles. Brinquei com a moçada hoje de manhã que a gente está vivendo num mundo em que tudo é feito para nós. O Itaú é o banco feito para você. O Banco do Brasil é o banco do Tiago, é o banco do Vinícius, é o banco do pessoal. Então, tudo hoje no mundo é sobre mim, é sobre mim, é sobre mim. E essa turma está nascendo nessa realidade, que tudo é sobre eles, que eles são o máximo. Que os pais elogiam, o filho amarrou o tênis, ai que maravilhoso, eu nunca vi alguém amarrar o tênis assim, e o filho nasce achando que ele é doutor em amarrar tênis, e que nunca ninguém no mundo vai amarrar tênis como ele amarra tênis. Então os pais estão criando essa situação complicada com relação aos filhos. Terceiro lugar, é uma geração movida pelas emoções e vontades. O lema deles é, viva o que você sente, siga o seu coração. Eu preciso de um conselho. Aí a menina vai pedir conselho para aquela amiga dela que é tão incrível e pergunta, eu não sei o que eu faço diante dessa situação. E a amiga tão sábia vira e fala assim, eu vou te dar o melhor conselho da sua vida. Siga o teu coração. Segue o teu coração, que lindo isso. E aí eles postam no Facebook, a vida inteira é feita para ser feliz. Então abra os olhos para o que o coração te diz. Que lindo! Tudo é lindo. Na verdade eles não pensam, tá?
eles são movidos pelo coração, eles são movidos por aquilo que eles sentem, por isso eles são extremamente instáveis. Uma hora ele quer faculdade X, outra hora a faculdade X não resolve para ele, ele quer a Y, depois ele quer a Z. Por quê? Porque o coração é instável, coração é montanha-russa, emoções e sentimentos mudam constantemente. Por isso tenho dito, não viva pelo que sente, viva pelo que faz sentido. Use a cabeça, não use o coração é enganoso. Mas eles são movidos pelas emoções e vontades. Quarto lugar, eles têm o foco em si mesmo. Como eu disse, tudo é sobre eles. Igreja é para mim, o pastor tem que ser legal comigo, me realizar pessoalmente. Se a pregação dele não me agrada, eu caio fora. Se o louvor não me agrada, eu caio fora. Então hoje é a geração gospel self-service. Eles gostam do louvor da igreja X, eles vão lá, é que nem comer no restaurante. Eu gosto do louvor daquela igreja, eu gosto da pregação dessa igreja, eu gosto do grupo de jovens dessa igreja. Então eles não se apegam a uma igreja, eles fazem parte de várias igrejas e não se comprometem com nenhuma. E servir? Não, imagina. O pastor está ali sendo pago para me servir. Os voluntários têm que me servir, né? Porque eu estou chegando na igreja, eu quero que os professores tratem bem o meu filho. E ai daquele que falar qualquer coisa do meu filho, se meu filho chorar lá, eu vou falar com esse pastor aí que essa igreja aí não presta. É assim. E é uma geração também que terceiriza a responsabilidade. Tá? Eles não conseguem lidar com a verdade. Então tudo para eles é culpa dos outros. Como diz um certo estudioso, que diz que essa geração é a geração cristal. Eles são brilhantes em momentos favoráveis, quando tudo converge na direção certa, eles são brilhantes, mas em situações de pressão, eles são frágeis. É o que aconteceu lá no 7-1 do Brasil, aquela geração Mauricinho, entraram em campo lá com as camisetas, tudo aqui assim, tudo tatuagem feita novinha, eles têm umas tatus lindas, cada um tem um tipo de cabelo. Um tem o cabelo grandão, o outro tem o cabelo rapado, o outro tem o cabelo descolorido. Cada um tem a sua marca, as suas tatuagens. Eles entram, eles são os caras. Aí quando toma 7 gols, eles, é muito difícil isso, é muito difícil. E aí a culpa é de quem? A culpa é do Dunga. A culpa é da CBF. A culpa é da Dilma. A culpa é do Temer. A culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é do pastor, a culpa é dos líderes, a culpa é do professor. E pior, tem muito pai bobo que cai na deles, que chega lá, pai, mas sabe o que é? Aquele professor é do mal. Aquele professor, ele é o diabo em pessoa, pai, ele quer o meu mal. Todo mundo foi mal na escola. Eu tentava colar esse papo no meu pai, mas nunca colou. Meu pai já pegava a cinta e falava assim, fica quieto, vem aqui. Acabou. Então é uma geração que põe a culpa em tudo, a culpa nunca é deles, e muitos pais bobinhos acreditam, meu filhinho ele é tão bom, mas a escola é tão ruim, os professores são ruins, aquele pastor é mau, porque ele não trata meu filho como deveria, meu filho não se enturma na igreja, a culpa é do pastor, minha filha não se enturma na igreja, a culpa é do grupo de jovens, do líder de jovens. É nada, cara, é nada. O problema está no coração do seu filho, o problema está no coração da sua filha. Posso te falar uma coisa? Seu filho não é uma boa pessoa. Sua filha não é uma boa pessoa. O coração dela é ruim. O coração dele é ruim, eles são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. E ou você vai fazer eles entenderem isso, ou eles serão adolescentes para sempre, sendo privados de qualquer tipo de verdade, confrontação, porque você não é capaz de enxergar quem eles realmente são. Agora, o que é que tem formado isso? Algumas coisas. Esse fenômeno tem sido gerado, em primeiro lugar, pela supervalorização do estilo adolescente na mídia. Hoje a moda é ser adolescente, é se vestir como adolescente. Tem muitos lugares que você vai por aí, e eu vejo às vezes a mãe e a filha, você não sabe quem é a mãe e quem é a filha. Porque as mulheres gostam de se vestir que nem adolescente, a mídia tem valorizado isso. Prorrogação da formação acadêmica. Antigamente, com 12 anos você já estava trabalhando, 15 anos já tinha que trabalhar. Hoje em dia os pais estão lá bancando, o cara vai fazer a faculdade pública, 20, 25, 30 anos, o cara ainda está estudando, é mestrado, é doutorado, mas nunca trabalhou na vida, nunca viveu na vida. É doutor, mas não sabe nada sobre a vida.
tem que tomar cuidado com isso. Prorrogação da formação acadêmica tem promovido isso. Iniciação sexual precoce. É uma moçada que não sabe esperar pelo casamento, porque no plano de Deus, no plano da Bíblia, você deixa pai e mãe, e quando você deixa pai e mãe, significa que você tem maturidade emocional, espiritual, financeira. Como nós vimos hoje de manhã, você prepara a sua terra, deixa pronta a sua lavoura, e aí você constitui família, assume família, e você curte a relação sexual. Mas eles não querem esperar, eles não querem trabalhar, eles já estão tendo relação sexual no namoro ou com qualquer parceiro que eles encontram por aí. Certa vez um jovem ligou para o pastor Mark Driscoll lá nos Estados Unidos e falou assim para ele, no meio da madrugada, o pastor estava dormindo, tocou o telefone, o pastor foi lá, atendeu desesperado, era um jovem chorando do outro lado da linha, dizendo, pastor, você não sabe o que acabou de acontecer, eu acabei de ver pornografia aqui na internet, eu não sei o que eu faço. E aí esse pastor virou para esse jovem e falou assim, faz o seguinte, primeiro, toma vergonha na sua cara. Segundo lugar, você quer ver mulher pelada? Você gosta de ver mulher pelada? Então faz o seguinte, vai dormir agora. E acorda amanhã de manhã bem cedo. E arruma um emprego e trabalha. Trabalha muito. E rala pra caramba. E quando você tiver condições financeiras e se tornar um cara maduro espiritualmente, você se casa. E aí, na lua de mel, você pede para a sua mulher tirar a roupa para você. Cara, se realmente quer viver tudo isso de acordo com o plano de Deus, vai trabalhar. Quando você tiver condições de bancar uma mulher espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, aí você casa e você vai ser homem o suficiente para poder ver uma mulher pelada. Meninas, sabe por que eles não são maduros? Porque vocês estão liberando para eles antes deles serem maduros. E aí eles não estão amadurecendo, porque eles têm o que eles querem na hora que eles querem. Essa é a verdade. Quarto lugar, o fenômeno tem sido gerado pela postura dos pais na criação dos filhos. Tá bom? Quarto lugar, esse fenômeno tem sido gerado pela postura dos pais na criação dos filhos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Muito tem sido estudado e dito que o problema dessa geração é por causa da postura dos pais na educação dos filhos. Veja que não sou eu que estou dizendo isso como pastor. A revista Época lançou uma reportagem chamada Eu Me Acho, dizendo o seguinte, por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Isso é óbvio, está na cara. A educação moderna está produzindo bebês, galera que não está crescendo. Por isso eu quero chamar a sua atenção para 4 erros que eu tenho visto como pastor, os pais cometendo. E 4 erros que eu como pai, quando tiver meus filhos, preciso tomar cuidado, porque eu entendo quão difícil é lidar com esses erros. Primeiro desses erros, idolatrar os filhos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, Deus se volta para Eli e diz, Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Eli era um sacerdote, Eli tinha alguns filhos, e Eli cuidava lá da tenda do tabernáculo, da tenda do encontro, e os filhos de Eli, enquanto Eli estava trabalhando na tenda, cuidando dos sacrifícios, os filhos de Eli estavam na entrada da tenda, tacando a muvuca. A galera trazia lá a picanha, eles pegavam a picanha e iam fazer churrasco dando risada. Picanha! A mulherada chegava lá perto para confessar os pecados, eles iam chavecar a mulherada e tinham relações com elas. É isso que a Bíblia diz. E Eli, o que ele faz? Ele não faz nada. Ai, tadinho deles. Ai, filhinho, não faz assim. Eli supervaloriza os filhos dele, idolatra os filhos dele, não tem coragem de confrontar os filhos, de disciplinar os filhos, ao ponto que Deus se irrita com isso. E Deus chega para Eli e fala assim, Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Sabe sobre o que Deus está falando? Sobre idolatria. Eli, você ama mais a teus filhos do que ama a mim. Eli, seus filhos são mais importantes do que eu sou importante para você. Isso é idolatria. E filhos têm alto poder de idolatria. O que é idolatria? Pastor Tim Keller diz que a idolatria
é um ídolo, é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você ser feliz, isso é um ídolo. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: o pecado nada mais é do que o amor em desordem, o amor fora da ordem apropriada. Ou seja, você tem o amor por Deus, o amor pela esposa, o amor pelos filhos. Se você inverte essa ordem e coloca os filhos à frente do teu amor por Deus, ou à frente do teu amor pelo teu marido e pela tua esposa, isso é o amor fora da ordem apropriada, isso é pecado, isso é idolatria. Portanto, idolatria é quando nós amamos qualquer coisa mais do que ao próprio Deus Criador. Agora veja bem, ídolos não são necessariamente coisas ruins. A gente pensa que ídolo é uma coisa ruim. A gente olha para essas religiões que têm ídolos feitos de massa, de gesso. Agora Tozer disse que um ídolo no coração é pior que um ídolo na mão. Nós temos ídolos. E ídolos não são necessariamente coisas ruins, ídolos às vezes são dádivas que Deus nos deu, presentes que Deus nos dá, só que ao longo do tempo nós construímos uma relação com esses objetos, com essas coisas que Deus nos deu, com os filhos, que deveria ser a nossa relação com Ele. E nós abandonamos Ele e começamos a nos relacionar com isso, e isso constitui a idolatria, e filhos têm alto poder de idolatria. O seu filho não é o seu maior valor. Cristo é o que nós temos de mais valioso. Deus é o nosso tesouro e os seus filhos precisam saber quem é mais importante que eles, que existe algo maior do que eles, que existe um Deus mais importante que eles e que o que eles são não importa, o que importa é quem esse Deus é e que eles vivam para esse Deus. Mas se você se relacionar com eles como se eles fossem o Deus da sua vida, eles nunca vão ser capazes de reconhecer aquele Deus e viver para aquele Deus. Mostre para os seus filhos quem Deus é. Ame a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Isso é o que Deus pede de você. É por isso que essa turma não sabe quem Deus é. Porque eles acham que são Deus. Porque os pais trataram eles como se eles fossem Deus. Interessante é que eu tive a oportunidade na minha família de descobrir quem era Deus na vida do meu pai e da minha mãe. Eu nasci numa família simples, meus pais estão aqui hoje comigo, mas a minha família não tinha muitas condições. Eu lembro que meu pai tinha um carro velho, um Corcel 2, alguma coisa assim, e quando ele ia me buscar na escola eu ficava morrendo de vergonha. E aí meu pai um dia ganhou um dinheiro, alguma coisa de uma herança, alguma coisa, e ele podia trocar o carro. Ele podia fazer uma reforma na casa, e eu fiquei pensando, será que ele vai trocar de carro? Será que ele vai comprar agora uma TV nova? O que vai ser agora? E meu pai pegou todo esse dinheiro e investiu num curso de seminário lá em São Paulo. Nós moramos em Novo Hamburgo, meu pai ia fazer CTL no Palavra da Vida em São Paulo durante 3 anos. Um sábado sim, um sábado não. Ele pegava um ônibus, andava 20 horas, estudava o sábado o dia inteiro, pegava o ônibus, voltava o domingo inteirinho, mais 20 horas, e assim ele fez durante 3 anos da vida dele. Sabe por quê? Porque ele queria conhecer mais a Deus. E quando meu pai investiu a grana dele, eu falei assim, opa, tem alguma coisa de especial nesse Deus aí, porque meu pai apostou tudo que ele tem nesse Deus. E aí um dia meu pai me chamou para ir junto numa dessas viagens de ônibus, e no caminho meu pai foi fazendo os exercícios da Bíblia que ele tinha para o curso, e eu ficava vendo meu pai estudar a Bíblia, e eu entrei naquela escola e eu vi todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, estudando a Bíblia o tempo todo, e na volta eu fui conversando com meu pai, e aquilo marcou a minha vida, marcou a minha vida. E qual foi a decisão que eu tomei um dia? Eu quero servir o mesmo Deus, eu quero estudar a Bíblia que nem meu pai estudou a Bíblia, porque isso é tão importante para ele, que isso realmente deve valer a pena. Eu descobri que na vida dele não havia nada mais importante do que Deus. Mostre a seus filhos quem é Deus. Posso falar uma coisa para você? Daqui a 10, 15, 20 anos não vai fazer a mínima diferença na vida dos seus filhos o carro que você tem hoje. Não vai fazer a mínima diferença na vida deles a casa que vocês têm hoje, ou o tamanho da televisão que vocês têm na sala. Isso nunca vai fazer diferença na vida deles. O que faz diferença na vida deles é você mostrar quem é Deus
e amar a Deus com o teu coração, mostrando para eles como se ama a Deus com a tua grana, com o teu sustento, com os teus recursos, com tudo que você é, aí isso sim, isso faz diferença na vida dos filhos. Por isso, primeiro erro que tem produzido uma geração assim tão complicada é que os pais têm idolatrado os seus filhos. Segundo lugar, o segundo erro é achar que filhos visam a felicidade. Como assim? Tem muita gente que acha que os filhos visam a felicidade. Por que Deus dá os filhos se não é para a gente ser feliz? Tem uma série americana, In the Middle, que foi muito bacana. Ela retratou a realidade de uma família comum, mostrando os conflitos no casamento e a enorme dificuldade de criar filhos. A ideia da série era mostrar nu e cruamente como é duro criar filhos. Isso é tão real que a revista Época lançou em outubro de 2010 uma reportagem chamada Na Capa, Filhos e Felicidade. As crianças deveriam tornar a vida dos casais mais feliz, porque nem sempre é assim. Por que nem sempre é assim? Porque talvez os filhos não foram te dados para você ser feliz e realizado pessoalmente. Então, para que eles foram dados? O problema é que nós, como seres humanos, somos seres em busca de amor. Nós queremos esse amor e essa felicidade, nós vivemos buscando isso. E aí, quando a gente nasce, a gente busca isso nos nossos pais. Só que um dia a gente descobre que nossos pais não têm todo esse amor que a gente procura para nos dar. E aí a gente começa a construir uma relação com os amigos, procurando nos amigos esse amor incondicional, abrindo mão de valores da nossa fé, porque a gente quer ser amado por eles e pertencer àquele grupo. Mas um dia ele pisa na bola, a amiga pisa na bola e você descobre, não, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um namorado, alguém que me ame e que sacie essa sede que eu tenho de amor. E aí você fala assim, não, porque quando eu casar, eu vou ser suprido, eu vou ser amado. E ela vai me suprir, ele vai me suprir, e aí você casa. Em busca do amor perfeito. E você acha que vai encontrar nele o amor perfeito para a sua vida. Você acha que vai encontrar nela o amor perfeito para a sua vida. E aí você dá de cara no casamento com a realidade dura de que ela não é capaz de te suprir por completo com o amor perfeito. E que ele não é capaz de te suprir completo com o amor perfeito. E aí o que você descobre? Já sei. Meus pais não foram capazes, os amigos, a namorada, o marido não foi capaz, mas os filhos, os filhos. Quando eles nascerem, eu vou saciar a minha sede de amor perfeito e amor completo. E aí quando o filho nasce, já nasce num altar como se fosse Deus. Você começa a adorar aquele objeto como ele fosse te dar todo o amor completo, perfeito, incondicional que você precisa para viver. Porque você acha que os filhos então vão te fazer felizes. Meu marido não foi capaz, minha esposa não foi capaz, meus pais não foram capazes de me dar esse amor, mas os filhos me darão esse amor. Posso te falar uma coisa? Tenho 3 notícias tristes para te contar. Primeira, Papai Noel não existe, tá? Segunda notícia triste, Coelhinho da Páscoa também não existe. Terceira notícia triste, filhos para te fazer feliz também não existem. Casamento para te fazer feliz também não existe. Trabalho para te fazer feliz também não existe. Essas coisas não foram dadas para mim e para você para nos fazerem felizes, elas foram dadas por outro motivo. Qual é a razão então que Deus nos deu tudo isso? O Salmo 127 vai dizer, os filhos são um presente, uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então os filhos são como flechas. Então por que Deus coloca os filhos na nossa vida se não é para a nossa felicidade? Paul Stevens fala isso no livro 7 Dias de Fé. Ele diz, crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. Elas também são presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem a sua relação com Deus. Então filhos são lixas espirituais que estão trabalhando o teu caráter e te fazendo amadurecer.
E quando você entra em desespero por causa do filho ou da filha, não é para você entrar em depressão e recorrer ao Rivotril e procurar um psicólogo, é para você procurar a Deus. É para você buscar a Deus e pedir ajuda a Deus, me dá sabedoria, poder e graça e amor para amar essa criança como o Senhor me amou incondicionalmente. Me dá sabedoria para educar e guiar esse menino, essa menina pelo caminho eterno, pelos caminhos e princípios do Senhor. Eu busco a Deus. Então crianças, filhos foram nos dados para aprofundar a nossa relação com Deus e nos fazer amadurecer. Então a minha esposa não gosta, mas eu sempre brinco que ela é uma lixa espiritual na minha vida. Ela está me fazendo amadurecer e eu estou fazendo ela amadurecer. E se a esposa, se o cônjuge é uma lixa espiritual, os filhos são uma navalha espiritual. Os filhos escancaram a realidade de quem nós somos. Quando os filhos chegam, nós vemos quão pecadores nós somos. E esse é o processo que Deus cria nas nossas vidas para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Então, filhos foram dados a nós por 2 motivos. Primeiro, para você educá-los, formá-los, torná-los maduros, porque um dia eles se vão. Mas foram dados também porque Deus quer trabalhar na sua vida e no seu caráter. Por isso, um autor desconhecido disse o seguinte: então, filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. E ele continua dizendo, isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se, foi apenas um empréstimo. Então os filhos são como uma flecha que Deus dá para você colocar na aljava, mas você prepara essa flecha, deixa ela bem apontada, porque um dia você vai precisar arremessar essa flecha na direção do alvo. Um dia ela se vai. E que no dia que ela se for, que os filhos se forem, que eles possam ir tendo aprendido a amar a Deus, tendo aprendido a caminhar aí na direção da glória de Deus. Meu pai me escreveu uma carta alguns anos atrás, e eu quero ler essa carta para você. Ele disse o seguinte: eu saí de casa quando eu tinha 17 anos de idade, para ir servir a Deus em São Paulo, e já fazem 15 anos que eu trabalho como pastor em São Paulo. Eu deixei o Rio Grande do Sul, deixei meus pais para servir a Deus. E alguns anos atrás, meu pai me enviou essa carta contando sobre o momento, o dia em que eu entrei naquele ônibus e fui embora para sempre. Veja o que ele disse: querido filho Tiago, hoje quando me propus a escrever essa carta, um número me veio à memória, o número 17. Lembrei também do Salmo 127, que diz assim, onde o salmista, depois de falar sobre as bases da família, relata sobre a expansão da família, para onde ela vai, como ela funciona. Família é um período de muitas surpresas, muito trabalho, gastos financeiros. É um ótimo período, pois o nascimento de um filho não é um fato comum. Cada criança que nasce é muito importante, cada filho que nasce é visto como um ato de amor de Deus para o casal. É uma herança. O salmista diz que nós somos então felizes. As flechas Deus coloca em nossa aljava. Essas flechas já vêm prontas, faltando apenas ganhar forma e serem apontadas em direção ao alvo certo. O que quero dizer, querido Tiago, é que eu perdi a conta de quantas vezes me disseram: curta seus filhos enquanto eles ainda são pequenos, porque eles vão crescer e se tornar independentes, e será horrível. Mas o que eu posso te dizer é que com apenas 17 anos a flecha Tiago ter sido disparada, porque Deus havia assim planejado. E mesmo antes de eu conseguir me perguntar, será que eu vou aguentar? Você já tinha ido, e eu sinto muita saudade. Mas em meio a toda essa saudade, eu tenho uma riqueza incalculável de recordações, que vão me alegrar pelo resto da minha vida. Faz 10 anos que a aljava começou a esvaziar. Hoje, como diz o salmista, começamos eu e a mãe a comer do trabalho de nossas mãos. Eu e sua mãe curtimos o teu ministério e o que Deus tem feito na sua vida, e certamente, como diz no Salmo 128,
seremos ainda muito mais abençoados. Mesmo que a distância geográfica nos separe, quando eu e a mãe meditamos e oramos por nós, por ti, pelos manos, nossa centralidade em Deus nos coloca perto de vocês. Parece que estamos todos juntos na mesa do café. E a saudade, Deus transforma em gratidão. Hoje, quando olho para trás, vejo que os erros que cometi como pai não foram fatais. E sou muito grato ao Senhor pelo filho que tu és. Eu te amo muito. Assinado Pai. O meu desejo, que eu realmente oro, é que os filhos dessa igreja tenham pais assim, que tenham a sua centralidade em Deus e que formam essas flechas para que no dia que elas forem, elas possam ir na direção e no alvo certo, que é Deus. Amém? Terceira erro que os pais cometem é menosprezar o princípio da sujeição. Em Efésios 5, Paulo fala sobre a ordem na família. Paulo vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E Paulo vai começar a falar sobre a ordem na família. Existe uma ordem que Deus criou, um plano de Deus para a família, e é assim que a família funciona melhor. E aí aqui nós temos o plano nesse texto. Cristo é o cabeça da família, o homem assume a liderança espiritual, a mulher ela tem a mesma posição do homem, essencialmente igual, mas funcionalmente diferente, numa outra função trabalhando de complementaridade com o homem sozinho jamais faria, a mulher sozinha jamais faria, os dois trabalham juntos, servindo a Cristo. E os filhos, eles se submetem a seus pais, e esse é o organograma do plano de Deus para a família. O problema é que a família do século 21 inverteu a ordem, e os filhos assumiram o lugar de Cristo por causa da idolatria dos pais com os filhos. O homem se tornou um banana e a mulher assumiu a liderança do lar. E isso é recorrente desde Adão. Os homens são omissos. E gente, posso falar uma coisa? Sendo bem verdadeiro, o que eu tenho visto é as mulheres se levantarem nas igrejas e nas famílias. E se não fossem as mulheres batalharem por suas famílias, essas famílias já estariam acabadas. Por que hoje a gente está vendo tanto divórcio? Porque as mulheres hoje têm independência financeira e elas não estão mais tolerando isso. Elas não aguentam mais a submissão. Agora, elas estão tão erradas quanto você. E você precisa assumir a liderança do seu lar. Você precisa pastorear a sua família. Esse é o seu chamado. É por isso que nós temos visto essa desordem hoje no mundo. E Cristo, Ele existe para servir a mim, servir meu filho. Ai, Jesus, abençoa o meu filho, abençoa os sonhos do meu filho. Então Cristo serve a seu filho, e não seu filho que tem que servir aos sonhos e planos e propósitos de Deus. Esse é o problema. Por isso Paulo vai arrumar a família dizendo: gente, vamos colocar a casa em ordem. E ele diz: colocar a casa em ordem significa se sujeitar um ao outro. Marido se sujeita a Cristo, esposa se sujeita ao marido, filhos se sujeitam aos pais. E ele vai dizer: maridos, amem suas esposas e liderem suas famílias. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para os seus filhos? É amar a mãe deles com amor incondicional. Amá-la, cuidá-la. Eu lembro de uma vez que meu pai ligou para a gente estava em casa e ele deixou separado algumas cartolinas, e meu pai ligou para nós e falou o seguinte: olha, hoje à noite nós vamos ter um cultinho aí em casa, a gente sempre fazia cultinho doméstico, e meu pai falou: eu quero que vocês preparem algumas coisas, cartolina aqui e tal, vocês vão escrever o versículo de Provérbios 31:30, e vão fazer uma coroa, e vão fazer um cedro, e hoje à noite nós vamos ter um negócio especial. A gente preparou tudo. Quando meu pai chegou, ele reuniu a família, nós começamos lá na sala de casa o cultinho, e aí a gente ficou esperando no corredor da sala, eu e meu irmão e minha irmã. Enquanto isso, meu pai chamou a minha mãe, e falou assim: vem cá, Margarete, senta aqui, minha mãe. Ela sentou no trono, que era na verdade o sofá de casa, e ela se sentou ali, e ela disse: pois é, essa aqui é a melhor parte do nosso lar. Essa mulher é a rainha do lar, e nós devemos todo o amor, todo o respeito e toda a obediência a ela. Então nós vamos agora coroar a rainha. E aí entrou o Tiaguinho com o texto de Provérbios 31:30 com o cedro,
com a coroa e nós coroamos a rainha do nosso lar. Posso te falar uma coisa? Naquele dia meu pai me ensinou como se tratava uma mulher. Naquele dia eu aprendi a amar a minha esposa, que eu amo muito hoje e que é a melhor parte de mim. Ensine seus filhos a amarem suas esposas. Ensine sua filha a amar o seu marido. Está aqui uma prova da coroação da dona Margarete nesse dia, tá bom? Ame sua esposa. As mulheres precisam ser lideradas. Eu sou casado há 2 anos. Antes de eu vir para cá, a minha esposa chegou para mim, ela não está aqui junto comigo na viagem, e ela começou a compartilhar lutas interiores dela, dizendo: puxa, eu não sou quem eu queria ser. Eu sou tão pecadora, como eu queria ser melhor nisso, como eu queria ser mais amável. Será que eu cuido de você o suficiente? E nós chegamos em casa, eu falei: senta aqui, amor. E eu abri a Bíblia no Salmo 139 com ela. E eu comecei a ler o Salmo 139 que diz: fui eu quem te formei. Eu escrevi os dias da tua vida. Eu te fiz assim maravilhoso. E eu virei para ela: sabe, amor, você é maravilhosa. Você foi criada por Deus. E Deus te fez linda. E eu admiro cada detalhe de você. Por isso não ache que você é menos do que você realmente é. Porque eu tenho uma admiração absurda por você. E nós oramos juntos. E nós choramos juntos. E eu deixei alguns exercícios para ela fazer no devocional dela, no Salmo 139, no tempo que eu estivesse fora. Posso te falar uma coisa? As mulheres têm crises assim. As mulheres, desde o pecado, quando Adão disse que a culpa era delas, as mulheres vivem crises interiores. E nós, como maridos, como Jesus nos amou, precisamos amá-las, mostrando o valor que elas têm e o quão importantes elas são para nós. E nós precisamos mostrar que elas têm sido a base de nossas famílias. E elas realmente têm sido. Sua esposa precisa ser liderada. Sua esposa precisa ser pastoreada. Sua esposa precisa ser amada e cuidada. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. Posso te falar uma coisa? Você tem uma relação de aliança com a sua esposa, não com os seus filhos. Muitos pais mudam o foco e colocam o amor nos filhos. Não, a sua esposa vem antes dos filhos. O seu marido vem antes dos filhos. Você não tem uma relação de aliança com os filhos, você tem com o seu marido. Então ame seu marido. Dê a vida pelo seu marido, dê a vida pela sua esposa. E essa é a melhor coisa que você pode dar aos seus filhos. Porque eles vão ver que eles têm um pai e uma mãe que se amam. Como é gostoso quando meu pai hoje, eles estão com o ninho vazio, os filhos foram embora. Todos estão servindo a Deus. E muitas vezes eles vão viajar juntos e eles mandam foto para nós do hotel que eles estão, atrás de uma garrafa de champanhe lá, eles mandam uma foto dos pombinhos, eles escrevem. E isso enche meu coração de alegria, porque eu tenho pais que não só amam a Deus, mas que têm um amor profundo um pelo outro. Quer saber qual é o problema da nova geração? É o seu casamento. Você não tem amado a sua esposa como deveria. Você não tem amado o seu marido como você deveria. Mulheres, apoiem e inspirem os seus maridos. As mulheres têm um poder incrível. Elas têm o poder de ser a bênção do lar ou a maldição do lar. É a mulher que traz a tônica do lar, quando o marido é omisso. E as mulheres, se ela for briguenta, ela destrói a família. Se ela fala mais do que deveria, destrói a vida do lar, do casamento. Seja sábia, busque a Deus, seja transformada por Deus, crie um ambiente para que o Espírito possa agir no seu lar, transformando a vida do seu marido. Uma mulher chegou para mim recentemente e disse: Tiago, meu marido não cuida de mim, eu acho que ele já está se envolvendo com outra, eu quero me divorciar. Eu disse para ela: loucura, loucura. Nunca o divórcio é a melhor opção, é a pior opção sempre. Você não está escolhendo escapar da dor, você está escolhendo a dor. A Bíblia diz que você deve amar esse homem com o amor de Cristo, dando a vida por ele. Sabe por quê? Porque Cristo deu a vida por você. Ame ele como Cristo te amou e ganhe seu marido. Essa mulher saiu louca comigo.
Depois de 1 ano ela voltou. Eu quero te agradecer, porque eu fiz o que você falou. E o meu marido está ganho para Cristo. Ele está indo na igreja. E hoje ele é outro homem. Posso falar uma coisa para você? Amar dói. Mas nós fomos chamados para amar. Isso é a família. A família é um laboratório do amor. É onde Deus nos faz aprender a amar. E quando eu olho para a cruz, eu descubro que não existe uma relação com o amor sem a dor. Quem ama sofre. Amar dói. Quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sem ser rejeitado não vai amar. Quem quer amar sendo compreendido sempre não vai amar. Quem quer amar sem ter que lidar com o fato constante de perdoar não vai amar. Quem quer amar sem ter pedaços de si arrancados não vai amar. Por isso que amar é tão difícil. E é por isso que tem tanta gente que abre mão de qualquer relacionamento, tão logo começa a doer, tão logo exige renúncia, tão logo exige sacrifício. Amor é sacrifício. É eu morrer para mim mesmo, para eu amar o meu marido, para eu amar a minha esposa, como Cristo me amou. Esse é o nosso chamado como cristãos. Terceiro lugar, filhos obedecendo e honrando a seus pais. Eu não posso falar sobre isso, essa pregação está na internet, eu não vou ter tempo para encerrar todos os assuntos aqui, mas você pode ir lá assistir, e lá eu vou falar dessa parte dos filhos. Eu já falei um pouco de manhã, então quem estava aqui de manhã ouviu eu falando sobre essa questão do orgulho da nova geração, e como você precisa se quebrantar e honrar os seus pais. Isso é amar a Deus, tá bom? Por isso eu vou para o quarto ponto. Educar os filhos segundo a cultura. É o quarto erro que você pode cometer na sua vida. Educar os filhos para serem os melhores de acordo com os padrões da cultura. Não, filho, a gente se preocupa, né? Você tem que fazer inglês, tem que fazer francês, tem que fazer alemão, tem que fazer a melhor faculdade. Veja, não há nada de errado nisso. Só que o problema é se você coloca uma ênfase maior nisso do que no amar a Deus, você vai ter um filho que é altamente capacitado para o mundo, mas não no reino de Deus. Você vai ter um filho que é altamente valorizado no currículo pelo mundo, mas não por Deus. Por isso que nós precisamos fazer é formar os filhos para Deus. A gente procura qual é o melhor método para o meu filho estudar, qual é a melhor escola, qual é a melhor faculdade. Posso falar qual é o melhor método, a melhor escola e a melhor faculdade? É ensinar os filhos a amar a Deus. Melhor modo de ensinar os filhos para a vida é ensiná-los a amar a Deus. Seu filho, se for educado a amar a Deus, ele pode estudar em escola pública, eu te garanto. Ele vai ser um grande homem. Ela vai ser uma grande mulher. O que realmente interessa é amar a Deus. E isso você não pode terceirizar. Não tem escola que vai ensinar teu filho a amar a Deus, porque amar a Deus é uma coisa que a gente aprende dentro de casa. Na cultura judaica, quem ensinava os filhos a se relacionar com Deus eram os pais. Quem ensinava o filho a lei e a palavra eram os pais. Quem ensinava os filhos a orar eram os pais. Só que hoje a gente terceiriza tudo. Aí é tarefa da igreja ensinar meu filho a amar a Deus. Lá em casa a gente taca a muvuca, mas aí lá na igreja o pastor tem que ensinar meu filho a amar a Deus. O líder de jovens, ele é responsável por ensinar meu filho a amar a Deus. E se meu filho não está amando a Deus, a culpa é do pastor de jovens, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é de todo mundo. Mas posso falar? Ame esses líderes. Ame os líderes de jovens da sua igreja, eles são anjos. Eles estão dando a vida para fazer aquilo que você deveria fazer. Então valorize, apoie, sustente eles espiritualmente, ore pela vida deles, trate eles como reis, porque eles estão dando a vida e se sacrificando pela vida dos filhos de vocês. Assuma a liderança do seu lar. Mostre para o seu filho o que é amar a Deus, porque não existe nada mais importante do que isso. Posso te falar uma coisa? Não existe tristeza maior para um pai do que olhar um currículo invejável, mas não ter um filho que não ama a Deus, não ter um filho que ama a Deus. Isso é terrível. Eu te garanto que é melhor trocar tudo isso, ou não precisa nem trocar,
mas investir mais, colocar foco no amar a Deus. Isso é mais importante. Deus precisa ser a maior liga na família, Deus precisa ser a maior química no casamento. Jovens, procurem, meninas, procurem maridos que amem a Deus. Meninos, procurem esposas que amam a Deus. Jugo desigual não é pecado, jugo desigual é burrice. É burrice você entrar num casamento, que casamento é coisa séria, as lutas são sérias, as dificuldades são sérias, e se você não tiver alguém do seu lado que caminha na mesma direção, servindo a Deus, e dizendo, não importa quem você é, o quão pecador você é, eu vou com você até o final, porque Deus me colocou ao seu lado, e eu vou trabalhar na sua vida, e você na minha vida, e nós vamos ser transformados para servir a Deus com nossas vidas. Isso é casamento. Então não seja burro ou burra o suficiente de se casar com alguém que não ama muito a Deus. Porque na hora que bate a crise nos nossos casamentos, no meu casamento, eu sento com a Nath diante de Deus, nós abrimos a Bíblia e nós colocamos lá o nosso coração. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus quer que nós vamos fazer agora. E Deus arruma o nosso coração. Porque o nosso coração sai do lugar o tempo todo. E só Deus pode colocar o nosso coração de volta no lugar certo. E aí a gente senta e ora, e a oração é esse exercício de colocar o nosso coração no lugar certo. E se você não tiver um marido para orar? E se você não tiver uma esposa com quem orar? Por isso não cometa a burrice de começar a tua vida familiar escolhendo um homem ou uma mulher que não ama muito a Deus. Como vocês vão criar os filhos? Ele vai criar de um jeito, você quer levar na igreja. Isso é motivo de muita briga. Por isso, eduque os filhos de acordo com os princípios de Deus. Estamos encerrando Deuteronômio 6, versículos 5 a 9, diz: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não existe mensagem mais importante nesse mundo do que amar a Deus. Ame a Deus e ensine seus filhos a amar a Deus com persistência. Minha mãe praticou isso. Minha mãe conspirou a nosso favor na nossa casa. Minha casa não tinha decoração. Minha casa era uma Bíblia. Quando eu acordava de noite era quase assim. De manhã eu acordava, tinha versículo até no teto. Descia da cama, tinha versículo no batente da porta. Ia para o armário, tinha versículo no batente do armário. Ia pegando a roupa e se trocando, ia para o banheiro. Quando chegava no banheiro, no corredor tinha versículo. Aí você chegava no banheiro, no espelho do banheiro tinha versículo bíblico. E eu ficava escovando os dentes e arrumando o cabelo todo dia, lendo aquele versículo, martelando na minha mente e no meu coração. Saía do banheiro, passava pela sala, tinha um versículo gigante na sala de casa. Chegava na mesa da cozinha para o café da manhã, eu sentava no café da manhã, diante de um versículo em letras garrafais gigante, que dizia: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um dia aquelas palavras saltaram da parede e pularam dentro do meu coração e incendiaram a minha vida por Jesus. E tudo que eu quis fazer era ir e pregar o evangelho para toda criatura. Você entende o que eu estou falando? Ensine seu filho a amar a Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Melhor método de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus. Portanto, nós temos que encerrar. É hora de decidir. Nós temos a sabedoria bíblica nos orientando e os valores da cultura. E a verdade é que nós nos conformamos. A verdade é que nós estamos parecendo muito mais com o mundo do que com aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Por isso a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso falar uma coisa? Eu sei que sua família não é perfeita.
porque a minha família também não é perfeita. Não existem famílias perfeitas. Famílias só são perfeitas quando elas estão chegando na igreja. Aí todo mundo é perfeitinho, entra na igreja lá bonitinho. Toda família precisa de Jesus. Toda família precisa de Jesus. O que eu estou dizendo hoje é que você possa entender essa realidade e que o maior alvo, que o maior valor, que o maior meta da vida de vocês como família seja amar a Deus, servir a Deus e ensinar os filhos quem Ele é. Amém? Feche os teus olhos. Quero te dar a chance agora de orar pelo seu casamento, de orar pela sua família. Entregue seus filhos a Deus. Entregue seu coração a Deus, a sua esposa, ao seu marido. Muitas pessoas às vezes viram para mim e dizem: Tiago, como eu queria ter ouvido isso há muito tempo atrás. Hoje meus filhos já se foram. Hoje meus filhos já não me ouvem mais. O que eu quero te dizer é que teu filho pode rejeitar tuas palavras, mas ele não tem poder contra as tuas orações. A oração é a força mais poderosa do universo. Ore pela vida dos seus filhos. Ainda é tempo de ensiná-los a amar a Deus. Ore, dobre os seus joelhos. E se você educou seu filho e ensinou a ele a amar a Deus, mas ele se foi sem amar a Deus, creia no que diz aquele texto, que você ensinou a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha, ela ainda se lembrará disso. E ore a Deus pedindo que desperte aquela semente que você plantou no coração do seu filho, da sua filha. Volte para casa hoje. Não ligue a televisão. Abrace a sua esposa. Beije o seu marido. Ore junto com os seus filhos. Porque um dia esse mundo se vai. Mas que quando o mundo se for, que nós possamos encontrar nossas famílias juntas na presença de Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida de cada marido, pela vida de cada esposa, pela vida de cada filho. E sei que essa palavra é dura, Deus, mas eu sei que o Senhor vem nos confrontar por amor, para que nós possamos voltar ao teu caminho. E o meu maior desejo, Deus, é que essa igreja possa descobrir a alegria que é te amar e viver para ti. E que as famílias dessa igreja, que essa igreja, Deus, possa se dedicar a ti eternamente, Deus. E que cada marido, Deus, possa se posicionar como líder e te buscar sendo transformado. Que cada esposa possa ser transformado, Deus, num relacionamento com Jesus. Que cada filho, através dessa relação que os pais têm com Deus, possa descobrir a tua grandeza e o quão maravilhoso o Senhor és. Que o Senhor transforme essas famílias, Deus. E que as famílias aqui, filhos e casamentos, possam experimentar as bênçãos que vêm dos céus. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Queridos, estamos acabando.